Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Forma de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. E esse aqui é um lançamento da Kozak, acho que desse mês. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse livro é que esse vídeo não vai ser muito parcial. Eu gostei muito do livro e eu gosto já muito do autor, né? Os outros dois livros dele publicados aqui no Brasil, que são Bonsai e O A Vida Privada das Árvores, são livros que eu gosto muito. Então, cuidado com esse vídeo. É só isso que eu digo. Bom, Forma de Voltar para Casa é um pouquinho maior que os outros dois. Isso já me deixou bem empolgada quando eu fui comprar, porque os livros deles são legais, mas sempre acabavam muito rápido. E esse aqui eu consegui guardar pro segundo dia, eu li em 2 dias e não em uma sentada só, então já foi bem bacana. E é um livro que vai falar sobre a ditadura chilena, o Alejandro Zambra é chileno, mas de um ponto de vista que eu achei bastante interessante, porque é um ponto de vista diferente. A gente é muito também não, mas normalmente as obras que a gente vê falando sobre a ditadura ou são de não ficção, que são ou livros reportagens ou pesquisas, enfim, contando sobre esses períodos em determinados países, ou são livros que vão contar sobre a vida das pessoas naquela época, sobre como era viver sobre a ditadura e por aí vai. O ponto de vista que ele adota é um pouco diferente porque ele vai narrar parte da história do ponto de vista de uma criança, ou seja, alguém que já não está tão inserindo no mundo da política, que ainda é filho de pais que se optaram neutros, digamos assim. Eles não lutam nem contra, nem a favor, nem nada. Eles só estão ali calando a boca e pronto, digamos assim. Então ele adotou um ponto de vista que eu achei bastante interessante. Bom, o personagem desse livro é um escritor e o nosso primeiro contato com ele é quando ele está narrando a vida dele enquanto criança e do único momento, do único formato que ele percebeu a ditadura, que foi quando uma outra menina, também criança, mas um pouco mais velha que ele, pediu que ele vigiasse o vizinho. Então ela é uma menina que morava mais longe e pediu para ele vigiar o Raul, que era vizinho dele, que morava sozinho e, enfim, não vou contar mais muito sobre esse núcleo da história, porque senão vai ser spoiler, mas é bem interessante como a história se desenvolve depois disso. A gente sai dessa primeira parte em que ele conta essa aventura que ele viveu quando ele era criança para uma outra parte em que ele já é adulto e ele está no processo de começar a escrever um novo livro e começa a reviver essa história justamente para torná-la um novo livro. Esse personagem já adulto tem problemas com a esposa, tá ali num momento meio de separação e acontecem algumas coisas relacionadas a isso. E ele também tenta então recuperar suas memórias e vai para casa dos pais de volta e começa a digerir isso para tentar, enfim, um processo ali criativo mesmo desse autor. E ele vai narrando isso pra gente em primeira pessoa ainda, e não é exatamente um diário, não sei exatamente como descrever. Não é um diário porque não tem as datas, não tem assim uma sequência tão lógica, mas eu acho que é uma escrita que pode ser parecida, pode remeter à ideia do diário. E nesse momento ele retoma a história da aventura que ele viveu quando criança, não só nas memórias, mas também em alguma coisa que acontece nesse presente dele. Então é bem interessante porque isso vai ajudá-lo a ver as coisas numa perspectiva diferente que quando ele era criança ele não tinha sido capaz de ver ainda. E justamente por ter sido criança na época da ditadura, ele começa a se colocar numa posição, algumas pessoas o colocam e ele mesmo se põe numa posição que é estranha, porque ao mesmo tempo que ele estava vivo durante a ditadura, ele não realmente sabe o que ele quer aquele período. Ele não perdeu pessoas durante a ditadura, ele não sofreu por causa da ditadura. Então ele começa a se sentir meio que culpado por não ter sentido esse tipo de coisa que é característica dessas pessoas envolvidas em ditaduras. E bem interessante esse sentimento do autor, porque ele fala é como se nós fôssemos apenas personagens secundários dos nossos pais que éramos adultos, que estavam sim vivendo aquele momento da ditadura, da revolução, enfim, do que quer que fosse. E eles estavam excluídos disso, eles estavam num segundo plano. E que
isso de alguma forma continuou na vida dele, ele continuou sendo um personagem secundário, nunca de fato viveu dele, assim, nunca viveu como um personagem principal de sua própria história. Então esse ponto de vista que ele adota em relação à ditadura não é contar a história principal dos protagonistas da ditadura, nem tanto de quem estava no poder como de quem estava lutando contra o poder, mas daqueles que estavam à margem disso, daqueles que não sabiam exatamente o que estava acontecendo, daqueles que não tinham se posicionado, daqueles que não estavam entendendo, daqueles que estavam simplesmente ali. E é um ponto de vista bem curioso, assim, não mais importante ou menos importante, mas assim, bem diferente e que a gente acho que não costuma pensar tanto. Outra coisa que eu gosto muito é do título, porque eu acho que ele se remete a vários personagens ao mesmo tempo. Então, tanto esse personagem escritor que tá voltando para casa dos pais para tentar se entender, tentar entender essa história, quanto em relação à esposa dele. Não queria contar muito sobre isso, mas ela diz, também tem uma questão de voltar para casa, quanto de uma outra personagem feminina que é a menina do começo da história, a menina que pede para ele vigiar o vizinho, que também volta de alguma maneira bem diferente, volta para casa. Então tudo isso é bastante interessante a maneira com que ele constrói. Eu sempre acho que o Zambra consegue desenvolver historinhas muito redondas, muito bem fechadinhas. Eu acho que é uma característica da escrita dele, que as coisas, as peças vão se encaixando de uma maneira tão bonitinha e tão fofa e tão certa que pra mim é impressionante. Eu avisei que não ia ser parcial. Eu avisei. Mas por ser mais longo, esse livro conseguiu também me deixar mais envolvida com os personagens do que com os outros dois. Eu gostei muito dos personagens dos outros livros, mas é que esse aqui eu fiquei já mais apegada com eles, né? Uma coisa que já tinha acontecido um pouco menos nos outros. Essa menina também do começo que pede para ele vigiar o vizinho, ela e a família dela, o núcleo em que ela está envolvida, vai ser responsável por mostrar um pouco também dessa visão mais tradicional que a gente tem das ditaduras, de como elas são duras, de como as pessoas perdem outras pessoas e tudo mais. Então esse lado também não fica tão abandonado no livro, ele só fica em segundo plano, enquanto esses outros que estão à margem da ditadura ficam em primeiro plano. Então tem uma inversão ali. Como vocês perceberam, é um livro que eu gostei bastante. E é isso. Se você já leu, me diz o que você achou. E até logo. Tchau, tchau.